Pronto, pessoal, estamos gravando agora. Esqueci de gravar, pessoal. Comecei a falar e esqueci de gravar. Mas enfim, estamos aí. A parte histórica já foi embora. E aí, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação? Alguém quer fazer alguma observação? De preferência, por áudio, né? Pra gente evitar estar olhando as mensagens. Porque se eu for ficar mexendo por aqui, fica ruim para mim. Tá? Mas fiquem à vontade, se quiser também mandar mensagem. Ok? Então acho que ninguém vai se pronunciar, então vamos voltar para a tela inicial. Pronto, ok. Obrigado aí pelo feedback, quem está dando feedback. Então vamos voltar para a nossa parte inicial aqui. Ok. Então vamos lá. Muito bem. Então, vamos agora o seguinte, ó. Esse aqui é o alfabeto hebraico. Do lado você tem os símbolos fenícios, tá? Porque, querendo ou não, a origem ali, antes do surgimento do povo de Israel, né, da nação de Israel ali, até mesmo de Abraão, né, que é Abraão, então nós tivemos ali os povos fenícios, né? Historicamente, é isso que nós temos. E para eles, as letras que eles utilizavam como letras, né, que é a base do nosso alfabeto de hoje, tanto é, se você prestar bem atenção aqui, ó, a primeira letra, ó, Aleph, Bet, alfabeto, né, que vem do grego alfa e beta, né? Então, tudo começa daí, tudo começou daí, e daí foi puxando para as outras tribos, nações, povos e línguas, né? Ok? Então, deixa eu só ver aqui, pessoal, vocês mandaram mensagem no grupo de vocês, sei não. Então, vamos lá. Então, observe que aqui nós temos embaixo, ó, as letrinhas, depois eu vou mandar para vocês mais ampliada, tá? Não se preocupem. Então nós temos aqui ó, o Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zayin, Hit, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Nun, não, Lamed, Men, Nun, Samer, Ain, P, Sad, Kaf, Hirsch, Shim e Tav. Tá? Então tudo isso aqui tem um significado, tá bom? Então, por exemplo, qual é o nosso foco de hoje? Ó? Observe o seguinte, Aleph. A letra Aleph, que é essa aqui, depois eu vou colocar um pouquinho ampliado para vocês, ela parece aqui nessa ponta aqui, o dedo 2x, ó. Então, realmente, ela tem uma cara de um boi. O significado literal dela, no fenício antigo, é boi, tá? O significado é boi, mas ela não tem som de boi. O Aleph, no hebraico, não tem som nenhum, tá? Não tem som nenhum. Você não diz nada com relação ao Aleph. Mas o Aleph serve para quê? Então existem as vogais, são os sinais massoréticos, né? Que foram feitos pelos massoretas, né, que eram caraítas ali do século XIII, que eles começaram a a transformar o hebraico, que não tinha nenhuma vogal, com vogalzinhas para poder fazer uma sonorização melhor, tá bom? Então, o Aleph vai carregar o A, o E, o I, o O e o U, que seria em português, nele, tá? Mas, assim, o significado realmente mais forte no fenício antigo seria força, não esqueça disso, ó, força, líder, primeiro. Tá? O Aleph tem esse significado aqui. Ó. Já o Bet, que é a segunda letra, pode observar que o Bet tem um chão embaixo ó, e tem uma parte de cobertura em cima, então parece uma casa. Tá? Então, realmente, no fenício antigo, ela tem o formato de uma casa. Tá? Você está em família, você está em alguma coisa, tenda ou casa. Tá? A gente vai ver que o Bet tem som, em português seria de B ou de V. Tá? Significa tenda ou casa. O Gimel significa exaltar, orgulho animal, em formato de camelo. Aí tem um Dalet, o Dalet ó, tem forma de porta, de caminho,
Tá? Isso aqui é muito importante para a gente entender quando a gente falou o seu caminho, mas que caminho? Caminho será que seria de porta mesmo que estava falando? Tá? E assim vai. E assim a gente vai ver ao longo do curso. Tá bom? Então, isso aqui não precisa vocês se preocuparem agora com decorar tudo isso aqui, não. Decorar não, aprender, né? Tudo isso aqui não, porque a gente vai ver devagarzinho, letra por letra, tá? Então, é o seguinte, pessoal. Hoje a gente vai começar com o Aleph e o Bet, ou o Aleph, Bet, ou o alfabeto, né? O alfabeto em hebraico. E a gente viu o seguinte, na parte anterior, que algumas letrinhas aí têm algum significado, né? Então, vamos focar nessas duas primeiras aqui, ó. O Aleph e o Bet, tá? Outra coisa, o nome Avraham, ou Abraão, que seria em português, Avraham, o pastor Chagas aí, a esposa dele, a Cleonice, sabem, o Lucas também, alguns irmãos aqui, sabem que é o nome do meu filho, é Avraham. Tá? Avraham é a junção de Av, né? Avram. Ou seja, Av é pai, Ram é muito, seria então pai de muitos, né? Então, focar no Av. Lembrando que o Bet, ó, tem som de B e de V. Então, o nome Av, que é pai, tá? Ou alguns também conhecem como Aba, né? Então, depende como você vai escrever. A gente vai ver alguns pontinhos em algumas vogais aí, que muda um pouco do som, tá? Então, se você tiver o Aleph e o Bet, então você pode ter o Ave. Ave é pai, tá? Então, o Aleph tem sinônimo de quê, ó? De força, de líder, de primeiro. E o Bet tem som de quê? De em, ou em quê? Em família ou em casa. Então, se a gente juntasse o Aleph e o Bet, seria o Ave, seria o pai, seria o quê, hein? O primeiro da casa, o líder da casa, o líder da família. Então, observe, pessoal, que o significado das palavras, isso aqui vocês não vão ver em nenhum curso de hebraico que você entrou aí na internet aí, porque eles omitem essa parte aqui, porque esse curso que eu quero passar para vocês aqui é justamente assim, não é só uma questão de hebraico bíblico para poder fazer uma leitura boa no original. Sim, também é. Mas é para a gente fortalecer nossa fé. Tá? Então a gente vai buscar justamente na origem, desde a parte histórica da coisa até ter uma noção de tudo aqui, tá? Então, olha só, é assim que a gente vai começar a interpretar os textos a partir de agora. Tá bom? Então, olha só. Vamos ver um exemplozinho aqui, ó. O Aleph, a letra Aleph, ela não tem som nenhum, tá? Ela é sem som, ela não tem som. Mas ela serve para quê? Ela serve para carregar as vogais. O A, o E, o I, o O e o U. Ela só vai ter som com alguma vogal. Sem vogal não tem som nenhum. Tá bom? E as outras consoantes? Também. As outras consoantes também carregam, podem carregar e vão carregar as vogais. Mas, por exemplo, o bet, que é essa aqui, ó, o bet ela tem som. Bet. B ou V. Tá? Ela sozinha ela tem som, mas o Aleph não tem som nenhum. Ok? Antes da gente ler essa passagem aqui de Gênesis 17:5. Alguém quer fazer alguma pergunta ou tem alguma dúvida? Eu posso continuar. Podem falar ou podem escrever que dá certo a gente vir por aqui também. Agora. Tá dando para entender, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo claro? Tá tudo claro até então. Pronto, perfeito. Obrigado pelo feedback. Então, olha só, uma palavra com Aleph está lá em Gênesis 17:5. Abrão, ou Avram, tá? Avram, já não será o seu nome, e sim Abraão, ou seja, Avraham, pai de muitos. Porque por pai, ó, de numerosas nações te constituir. Pai, essa palavra aqui, pai vem a junção de Aleph com Bet. Aleph, isso aqui é uma vogalzinha, tá? Isso aqui é uma vogal, a gente vai ver depois, tá? Isso aqui é um sinal massorético, uma vogal. Então, a consoante aqui, o Aleph, só concentra aqui agora, Aleph, Bet, Av. A transliteração, o que é a transliteração?
eu pegar essa letra aqui, que não conhecemos ela em português, e essa letra aqui, que não conhecemos ela em português, e transformá-la em algo que a gente pode conhecer em português, um A e um V. Tá? Isso é transliteração. Eu pegar essa letra aqui, que é uma letra semítica, em uma letra latina. Tá? Transformei letra latina. Latina, desculpa, latina não, latina, tá? Então nós temos aqui o Aleph, que com o Aleph com essa vogalzinha aqui, ó, se transformou em A, e o Bet em V. Por que é V? A gente vai ver por que é V, porque se tivesse um pontinho aqui dentro, seria B. Mas como não tem um pontinho, é V, tá bom? Então aqui nós temos o Ave. Ave, a tradução é pai. Vamos voltar aqui para o nosso quadro anterior, tá? O Aleph, ó, significa força, líder, primeiro. Bet significa família ou casa, né? Em família ou em casa. Então, pai em hebraico é o Ave, significa força da casa, tá? Então, pai, na realidade, é a força da casa, tá? Então, Av é pai, significa a força da casa. Por isso que a Bíblia, ela é patriarcal, porque para Deus, a força da casa é o pai, tá? O pai é a força da casa. É o sacerdote da casa, né? Paulo também fala sobre isso aí, é o sacerdote da casa. O Aleph significa força. E o Bet, no caso aqui virou Vet, né? Porque tem som de V, é casa. Tá? E assim, a gente tem hoje correntes extremistas. Assim, por exemplo, todo extremismo não presta. Você for um religioso extremista, não presta, porque você vai ser preconceituoso, você vai ser... Enfim, não presta, não serve. A gente tem que dosar, tá? Então, por exemplo, o chamado movimento feminista, que surgiu com uma mentalidade, só que hoje está com uma mentalidade totalmente diferente, ela quer acabar com o patriarcado. Tá? Isso é complicado, por quê? Porque é assim que Deus quer que funcione uma família, no patriarcado. Mas assim, o que é patriarcado? É que o pai manda em tudo? Não. Ele é a força da casa, ele é o sacerdote da casa. Tá? E a mulher? A mulher tem vez. Calma, a gente vai chegar lá na palavra mulher, tá bom? Então, quando chegar lá, vocês aguentem aí. Tá ok? Então, o que significa pai? Pai é ave. Ave significa força da casa. Tá? Isso a gente viu lá nos significados. Pessoal, com João relação... Paulo, Oi, pode falar. me ajude, é a Gisele. Eu queria só uma Ok. orientação aqui. Eu fui falar naquele momento e saí da tela, da tua tela. Eu estou usando o celular. Certo. Da tela de compartilhamento e não estou conseguindo voltar. Quando eu clico Ah, no tá seu nome, só ok. Me diga aparece uma o Jota. coisa. Faça o seguinte, clica em cima onde tem o nome J e vai aparecer um símbolozinho, tipo um alfinetezinho. Aí tu clica Ah, nele que volta pra cá. Vê se tá graças a certo Deus. assim. Deu Deu certo. certo? Obrigada. Pronto. Perfeito. Desculpa. Não, Valeu. sem problema. Tá? Mas com relação a isso aqui, tá com dúvida não, né? Não, deu certo. Deu pra entender? Deu para entender, mesmo sem ver. Então assim, pessoal, pronto. Então assim, pessoal, a intenção do curso não é só aprender o hebraico, é também aprender realmente o que significa cada palavrinha e você ainda fazendo com o tempo, tá? E assim, pessoal, isso aqui já seria para vocês, quem é pregador de igreja aí, já seria uma pregação de igreja, viu, pessoal? Você não vê isso em nenhum canto, não. Tá? Então fiquem à vontade aí para poder disseminar isso aí sem medo, porque isso aqui tem fonte, tá? Eu vou passar para vocês tudo isso aqui bem direitinho. Tá bom? Muito bem. Alguma dúvida com relação ao João Alex? Paulo. Oi. João Paulo. E aí, Lucas? Pronto. Eu posso... Lucas. Isso, pode falar. Eu posso traduzir também como força da casa, força da família. Pode, justamente, força da casa, força da família, tá? Eu coloquei assim, só a questão de força da casa aqui, mas força da casa, força da família, né? Tá certo? E assim, Então, primeiro da família, primeiro da casa, líder da casa. Certo. Nesse sentido tá? E assim, isso que a gente vê aqui não é questão de nenhum tipo de preconceito, não, tá? Isso aqui é a vontade realmente é o que está na Bíblia, né? A vontade que
de Deus, né? Na realidade, ele que quis assim, tá? Ele quis, e tanto é que Paulo fala, né, que o homem é realmente um primogênito de sentido. Mas a mulher tem um papel fundamental na família, e se brincar mais do que o homem, viu? Assim, o homem tem a responsabilidade de ser o primeiro da casa. Professor, Mas o ensino é justamente com a mulher. Aí é que onde a professora, parte principal. Pode falar, Yara. professor. Pode falar. Tô ouvindo. Mas assim, em relação às duas, né? Força da casa e líder da casa, assim, não seria uma interpretação diferente, porque, tipo, pode ser a força, mas será que é um líder? Entendeu? Eu acho que, não sei, embora pareça ser sinônimo, mas eu acho que muda, não, o sentido quando se aplica a um contexto. Entendi o que você está falando. Assim, na realidade, na língua portuguesa, sim. Se você pegar o dicionário na língua portuguesa, sim. Mas, assim, apesar de serem descrições diferentes, no hebraico, existem palavras no hebraico que, se você for traduzir para, por exemplo, para o inglês ou para o português, você pode ter 5 significados diferentes. Para a gente, mas para eles é a mesma coisa. Entendeu? Então, o líder, ele é o primeiro, ele é a força, tá? É o que é para ser seguido, digamos assim. Acho que não sei se deu para entender mais ou menos o que eu estou falando, mas assim, o líder, ele é a força, ele é o primeiro, é o que deve ser seguido. Então, assim, se você for trazer para nossa mentalidade na língua latina, há uma diferença grande, mas no hebraico não, tá? No hebraico, assim, você pode pegar uma palavra em hebraico, ela pode ter 5 significados diferentes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo na língua portuguesa. Existem palavras na língua portuguesa que era escrita de uma forma só, mas ela pode ter significados totalmente distintos. O exemplo clássico é a palavra manga. Manga de quê? De blusa, manga da blusa, manga, a fruta, ou manga, aqui no interior do Ceará, né, por aqui, pelo Nordeste, de mangar, né, que seria sorrir de alguém, rir de forma pejorativa com alguém. Entendeu? Aqui a gente tem o contrário. Aqui é o contrário. Você tem uma palavra que ela tem significados distintos. Lá não. Geralmente as palavras têm um significado, assim, pode ter situações diferentes, mas significa a mesma coisa. O foco é um só. Ficou claro, Yara? Isso aí ou não? Ficou. Muito bem. Pessoal, posso passar para a próxima letra, o Bet? Esqueci, né? Ninguém se pronunciou. Pode sim. Pronto. Perfeito, perfeito. Obrigado pelo feedback de vocês aí. Preto, Bet. O Aleph tem numeração 1, tá? Não, da questão de numeração esqueça agora. Né? Primeiro focar somente nas letras, depois a gente vai para as numerações. O Bet, ó. Observa aqui o Bet, ó, que o primeiro aqui de cima, ó, ele tem um pontinho dentro dele, tá vendo? Dentro da casa, ó. Parece uma casa, né, ó. Uma cobertura aqui, ó. Tem um chão e tem uma cobertura, né? Como se fosse uma garagem ou coisa parecida, né? Hoje. Mas ele tem um pontinho dentro. Só que aqui embaixo ele não tem ponto, tá? Como na anterior, né? Se a gente observar na anterior, na palavra pai, que é o ave, né? O ave aqui, ó, ele não tem ponto. Por isso que eu chamei de ave. Se tivesse um ponto, ia chamar de ab, ou aba, né? Que apareceu outra vogalzinha aí. Tá bom? Então, olha só, o Bet é a segunda letra do alfabeto. Opa, desculpa, pessoal, agora passei demais sem querer. É a segunda letra do alfabeto, tem som de B, tá? Como se fosse B de bola mesmo, tá? B de balão, B de bala. Se na consoante tiver esse pontinho dentro dela. Se não tiver, tem som de V. V de vaca, tá? Então, se tiver o pontinho dentro, B de bola. Ou de bala, né? B de bala. Se tiver sem o pontinho dentro, é V de vaca. Ok? Então, observe este versículo aqui, ó. E Sara, sua mulher, dará luz. Eis um filho. A palavra aqui, o foco, ó, filho. Filho em hebraico é Ben, tá? É o Bet. Aqui é o Bet, ó, com um pontinho dentro, então é Ben mesmo.
A gente vai ver que isso aqui, uma outra vogal, é um Ezinho, tá? E aqui depois do bet, é um Nun, né? Um N, só que é um N diferente. A gente vai ver depois o que significa isso aqui. Então, por enquanto, aceito que é bem, tá? A gente vai ver depois, lá na frente, que aqui realmente é um N. Então, nós temos aqui Ben, tá? Mas, espera aí. Se eu voltar para minha tabelinha lá, que eu vou voltar para a tabela, olha só. Bet. Bet significa o quê, pessoal? Em casa ou em família, né? Tá vendo aqui, ó? Tenda, casa ou em casa ou em família. O man. Peraí, gente, deixa eu só pegar aqui. Vou voltar aqui. Para ser mais. Certo, tá aqui, ó. O ben, né? É o num. Ah, mas isso aqui é diferente, porque assim, ali é um num que é no final, tá? Mas entenda que ali realmente é um num, tá bom? Num significa o quê? Atividade ou significa vida. Vida ou atividade. Bet, casa, família. Família, casa. Então vamos juntar família, casa, atividade e vida. Como é que a gente pode ficar aqui, ó? Ben significa a vida, num é vida, bet é casa. Então, filho é a vida da casa. E assim, para quem é pai, para quem é mãe que está fazendo esse curso aqui, vocês sabem que o filho realmente traz vida à casa. Ah, mas eu não tenho filho, sou casado, não tenho filho. Tudo bem. Vocês podem ter uma vida maravilhosa, não tem problema. Mas quando chega filho, muda totalmente. Fica ainda mais maravilhosa. Tá? Então, por isso que Ben, que é filho de, ou filho, né? Mas filho de, significa, pelo que a gente já viu no Fenício Antigo, que também foi trazido para o hebraico, é a vida da casa. Tá? Então, filho significa vida da casa. Então, quando o anjo falou para Abraão, olha, Sara, tua mulher, ela vai trazer um filho, ou seja, ela vai trazer uma vida para tua casa. Aqui é outra pregação, pessoal, viu? Aqui é outra pregação em cima do outro texto aqui, ó. Tá? Então, fiquem à vontade aí para vocês forem pregar também. Tá certo? Pessoal, até aqui. Até aqui. Alguma dúvida? Até o momento, pessoal. Vocês estão com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Estão gostando da aula? Tá boa ou não tá boa? Falem Tá aí. boa. Falem agora, o cálice para sempre. Boa noite, professor. Boa noite. Sou o Jânio, estou usando aqui o PC da minha irmã. Meu Fica à PC vontade. está com defeito, mas vou consertar para a próxima aula, se quiser. A aula está perfeita, está muito boa. E assim, eu estou achando massa, assim, vendo as palavras assim, sendo dissecadas, né? Sendo dissecada de maneira que a gente pode entendê-la, as palavras no hebraico de maneira mais profunda, nas origens, Justamente. né? Isso é importante, inclusive, para a gente entender o contexto e o texto e o contexto em que o escritor escreveu aquela palavra, né? A intenção é essa. A intenção do curso também é essa, entendeu? Uhum. Por exemplo, tem uma parte lá em Crônicas que ele fala assim, né? Paz, paz, para o que está longe e o que está perto. Mas o que significa esse paz, paz, esse shalom, shalom? Então, a gente vê que no contexto da época ali, o shalom, a paz que ele pede a Deus para dar para o povo, é uma paz, mas só não é uma paz de espírito, é uma paz no campo, ou seja, quer dizer que vai chover, ali os animais dele vão comer e vão se reproduzir, então vai ser fartura, entendeu? Então, paz no sentido geral, não só paz de não ter guerra com ninguém, entendeu? Então, a intenção justamente é essa, é interpretar dentro de um contexto geral.
E, por exemplo, eu acho que, não sei se vocês já chegaram a ver, pode até chegar a ver, mas é difícil você achar alguém que realmente fale o significado da palavra em si, que eu fui realmente cutucar lá na origem da palavra, né? Que esse curso aqui eu já tenho feito há um tempo, né? Tanto é que no hebraico eu já estou desde 2008 que eu estou estudando. Não sei tudo, é impossível saber tudo, porque se eu morasse lá em Israel, tudo bem, aí eu poderia ficar calado, mas eu não tenho esse convívio diário, a gente acaba, às vezes, relaxando um pouco, mas, assim, graças ao pastor Chagas aí, que ele veio me cutucar, ei, vamos fazer um curso, bora. E eu perguntei, vamos colocar esse curso geral, porque eu já tentei fazer esse curso aqui faz tempo, né? Mas o professor que eu tenho interessado disse, não, faço geral, dá certo. Aí, graças a Deus, a gente tá... Isso para mim é bom porque eu vou revendo, né? Vou refazendo o que eu já vi. Isso é bom, graças a Deus. E assim, pessoal, acho que para hoje já foi muita, assim, foram só duas, né? A Aleph e o Bet. Mas eu acho que hoje seria importante a gente parar um pouquinho por aqui. Como eu falei, não temos pressa, tá? Não temos pressa para aprender. Eu gostaria de qualquer coisa, antes de alguém quiser fazer algum comentário, né? Tinha até combinado com o pastor Chagas, ele fizesse no final, né, uma palavra de conforto para cada um de nós aqui, tá bom? Sobre dica de livro, eu tenho algumas gramáticas aqui, não sabe por quê? Meu HD não está comigo agora, mas assim que tiver, eu vou mandar no grupo lá algumas gramáticas, tá? São ótimas. Esse material aqui que vocês viram aqui, eu vou mandar para vocês também. Não se preocupem, tá? Vocês não vão ficar desamparados de nada não, no material não, tá? Vai ter atividade hoje. A atividade vai ser o quê? Vai ser pegar o Aleph e o Bet, vou passar para vocês aqui, para que vocês comecem a fazer, né? Vocês imprimam, é só uma página só, imprima uma página e começa a fazer o Aleph e o Bet. Vai ter todo o alfabeto de uma vez, sabe? Vai ter todo o alfabeto, mas começa a fazer o Aleph e o Bet. Se quiser poder fazer mais, também podem fazer o Gimel, Dalet, e assim vai, vocês vão treinando. Tá bom? Pastor Chagas, tá tudo certo, Pastor Chagas? Já tá fazendo, Boa Gabriel? noite, Eita! Paulo. Tá me ouvindo aí? Tá ouvindo bem, hein? Estou sim, pastor. Vontade, viu? Boa noite a você, aos demais amigos aqui que estão online. Desafiei João Paulo para a gente iniciar este curso, porque eu sei da necessidade e da importância que tem o hebraico em nossas vidas e também das dificuldades que a gente enfrenta, né? Inclusive, no tempo que eu fiz o curso de teologia, a turma podia dividir-se no primeiro ano e uma parte ia fazer teologia pastoral e a outra ia fazer teologia bíblica. E a teologia bíblica se aprofundava mais nas línguas, inclusive no hebraico. E eu, então, com pouco tempo para estudar, eu trabalhava na escola, eu decidi, então, fazer teologia pastoral. Então, temos certas dificuldades quando se parte para o hebraico. Temos que ser humilde e falar isto, né? Não pode dizer que sabe tudo, como o professor mesmo falou após mais de 10 anos de estudo aí. Mas eu sei que juntos nós podemos aprender mais com respeito à língua oriental, que não é fácil, que nós estamos na cultura ocidental, mas através do poder de Deus nós podemos entender o que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós vamos tirar um bom proveito deste curso. E eu queria fazer uma meditação com vocês, aqui no livro do Êxodo, capítulo 31, o verso 2, diz: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Uro, da tribo de Judá. O verso 3, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata, bronze. E em outra passagem, lá no capítulo 35, a partir dos versos 30 ao 34, no verso 34 diz que este homem foi habilitado por Deus para ensinar. O que aprendemos nesse contexto aqui? É que Deus nos chama. Deus nos chama com
diversas habilidades e funções para o exercício do ministério aqui nesta terra e apressar a volta de Jesus. Nos chama para a pregação, nos chama para o ensino. O professor João Paulo é um homem chamado por Deus para o ensino. Vocês veem a habilidade dele para transmitir, para ensinar. E o mais interessante aqui é que diz o texto aqui que Deus chama pelo nome. Chamei pelo nome Bezalel, para que ele pudesse desempenhar aquele trabalho ali, né? Então, Deus chama a cada um de nós, Deus capacita nós também para que façamos o nosso melhor para Ele e quer que sejamos usados por Ele. E muita gente diz, não, Senhor, mas não dá para mim. Mas Deus tem chamado diversos homens que disseram também para Deus, olha, o exemplo de Moisés, o exemplo de Jeremias, olha, eu não sei ler, eu sou gago, eu tenho dificuldade de me expressar, dificuldade de falar, mas Deus disse, olha, eu chamei você. O exemplo também de Davi, lá no Salmo 78, versos 70 e 71, né? Que foi chamado também por Deus. Aí você encontra aquele exemplo também de Amós. Amós diz assim, olha, eu não sou filho de profeta, não pertenço a nenhum grupo de profetas, eu não sou, no nosso caso, a gente não é hebreu, né, assim, de origem, não nascemos lá, mas aí, no caso, ele disse assim, olha, eu só sei de uma coisa, que Deus me tirou de lá, para que eu pudesse profetizar para o povo de Israel. Lá no capítulo 7, né? Então, meus amigos, resumindo aqui o que eu tinha para falar, até por conta do tempo, tenhamos em mente uma coisa. Deus nos chama, Deus nos capacita, Deus nos envia, e essa capacidade vem também na parte linguística, para que a gente possa entender melhor qual é a raiz, o que Deus está querendo dizer para cada um de nós, entender a vontade de Deus neste mundo conturbado, de tantas religiões, religião que a gente sabe que do latim religar é ligar o homem a Deus, mas não salva. A nossa salvação é com Jesus Cristo, o nosso Salvador, né? Então precisamos entender não só o hebraico, como também o grego, as duas línguas principais, que teve também o aramaico, né? As principais foram estas, inclusive a Septuaginta, né, que traduziu o grego, aliás, o hebraico para o grego, para que a gente pudesse também manusear. Então, que Deus possa colocar em nós o Espírito que colocou também em este homem chamado por Deus, quando Deus fala para ele, o Bezalel, né? Foi chamado por o nome, Deus colocou o Espírito sobre ele e o capacitou para que ele, então, fizesse ali aquele serviço da tenda, não só fizesse, mas também ensinasse. Então, que tenhamos essa capacidade também de aprender e transmitir também aos amigos que precisam ouvir isso que nós estamos ouvindo também. Professor João Paulo, muito obrigado pela oportunidade, aos amigos também, que confiemos nesse Deus maravilhoso, que nos guia, que nos dá paz, que nos dá o conforto e a esperança, no nome de Jesus. Amém, pastor. E assim, orar? Pessoal, pode, deixa eu só fazer uma parte final aqui, eu só termino com oração. Agradeço a presença. Quero orar no grupo também, viu? Não tem problema não. Pronto. Assim, mas assim, no geral, agradeço a presença de todos aqui, né? Assim, lá no grupo lá, né? Todos que se inscreveram no grupo não participaram, é normal que isso aconteça. Mas eu espero o seguinte, né? Que todos que estão aqui tenham realmente aprendido, que a mensagem tenha chegado realmente de forma fácil para que vocês aprendam. Ah, mas eu quero já traduzir. Tenha calma, pessoal. Tudo é um processo, é um passo, tá? Então a gente está começando a caminhar aqui, não tem pressa para isso. Vocês vão conseguir, vão. Como diz a passagem, né? Aquele que persevera até o fim, vou modificar um pouco agora, vai conseguir traduzir, tá? Então, que agradeço pela presença de todos aqui. Foi um pouquinho atrasado, mas eu tive também um imprevisto, como eu falei para vocês, mas deu certo, se vocês estavam aqui, já estaria aqui no horário, então realmente no horário que eu falei que depois eu adiei, né, 40 minutos, né, só, mas deu certo, graças a Deus. E é isso, pessoal, que possamos realmente crescer, tá? E eu passo agora a bola para o professor para o pastor Chagas aqui, que é professor também, né, que é pastor e professor,
para que ele encerre com a oração. Muito bem, eu queria agradecer a disponibilidade de João Paulo, ocupado, professor, mas tirou um tempinho para estar conosco, e também a Deus pela habilidade que dá a você em transmitir esta língua que não é fácil, né, o hebraico, que possamos assimilar, fazer um bom proveito e ir com calma, de fato, como você acabou de falar, porque é totalmente diferente, até a maneira como se lê, né? Mas Deus é aquele que nos capacita. Então, fechemos nossos olhos e vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado ao Senhor por estar na tua presença nesta hora. O objetivo de estarmos juntos aqui, aprendemos mais um pouco de tua vontade, através da palavra original que foi escrita para a orientação de seus filhos. Possamos internalizá-la e colocar em prática no nosso viver a cada dia. Que a tua paz, que o Espírito Santo que visitou aquele homem chamado por Deus, possa também visitar cada um de nós nesta noite. Sejamos cheios da graça do Senhor e do poder do céu, para que aprendamos o que está sendo exposto aqui e coloquemos em prática na nossa vida e passemos também para os nossos amigos. E assim sejamos fortalecidos pela tua graça, pelo teu poder. Nos prepare, ó Deus, para o encontro com o Senhor, que está voltando para buscar a sua igreja. É o que pedimos nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Obrigado, professor João Paulo e os demais. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Então, até nosso próximo encontro. Terça-feira, tá? Estaremos aqui novamente. Deus abençoe a cada um de nós aqui, né? E vamos aprender mais, tá? Então, eu vou já, daqui a pouco, vou postar para vocês aqui, como eu falei, né? Para vocês treinarem o Aleph e o Bet. E também, assim, vai ser todo o alfabeto, juntamente com o link que eu usei aqui para dar a base histórica, tá? Mas, assim, vai demorar um pouquinho, porque eu ainda vou jantar. Que eu não jantei, não, que eu cheguei com fome, mas eu estou aqui e vou jantar agora, tá bom? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês aqui. João Paulo. Oi. Uma sugestão, se você puder fazer um recorte daquilo que você passou e colocar no grupo, no WhatsApp, seria bom para nós, né? Você recorta só aquilo que você passou, para a gente não adiantar, vai confundir, né? Justamente que assim, ali eu tô com o material completo, entendeu? Assim, do alfabeto, aí eu ia passar todo de uma vez. Eu pensei, não, acho que toda uma vez seria forte para todo mundo, assim, para a maioria, então eu vou jogando de acordo com a aula, né? Então vou ter que realmente fazer um recorte mesmo. Né? Mas Falou, meu amigo. Um abraço a todo mundo. Todos, uma boa noite com Deus. Tchau. Tchau.